Fala, querido, beleza? Como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Cara, quero falar com você hoje sobre promessas. Promessas de Deus. Essa é a palavra que eu quero passar para você, né? Liberar para você, plantar essa promessa no teu coração. São 8h11 da manhã do dia 2 de setembro de 2021, hoje, tá? E tava fazendo meu devocional hoje de manhã e foi liberada uma palavra assim impactante para mim e eu quero compartilhar com vocês isso aí. Vamos lá? Tá lá no livro 1 Samuel, Velho Testamento, capítulo 9. Eu não vou ler o texto todo não, porque é um texto extenso e se eu fosse ler eu ia ter que parar para explicar pontualmente aqui e eu quero fazer esse vídeo um pouco mais curto, né? Tô tentando me moldar, me adestrar para fazer vídeos mais curtos. Mas o que esse texto diz é o seguinte: lá em 1 Samuel capítulo 9, vai narrar a história de Saul ainda jovem, ainda moço, tá? E o que o texto fala? Ele fala que algumas jumentas tinham se perdido, as jumentas do seu pai, tá? Então, quando fala-se de jumentas, naquela época as jumentas, burros, enfim, eram animais de carga, de transporte, então custava-se, tinha um custo, não era barato ter um animal desse para tratar, enfim. E o texto fala no plural que algumas jumentas, né, tinham se perdido. Então nota-se aí que o pai de Saul tinha uma condição financeira boa para aquela época, né? E algumas jumentas tinham se perdido. E o pai dele falou: Saul, faz o seguinte, pega um mancebo aí, um ajudante, um moço novo, e vai para as regiões montanhosas aí, vai caçar essas jumentas aí, procura elas, cara. A gente perdeu, a gente tem que achar. E Saul fez o que o pai falou. Pegou o mancebo lá, um ajudante, né? Um cara jovem, devia ser da idade dele, e saiu à busca dessas jumentas. E eles procuraram e não acharam. Foram para regiões montanhosas e não acharam. E aí estava entardecendo, estava anoitecendo, não sei se já tinha passado um dia, que o texto também não fala quanto tempo passou da procura, né? Eu acredito que deva ter durado um dia aproximadamente. E Saul fala pro seu ajudante: cara, olha só, vamos voltar porque já está ficando tarde, meu pai vai ficar preocupado comigo, né? Ele já perdeu as jumentas e ele vai ficar achando que perdeu o filho dele também, vamos voltar. E aí o ajudante dele fala: cara, olha só, vamos pro profeta. Aqui perto tem um profeta, Samuel, vamos atrás dele, vamos perguntar para ele onde é que essas jumentas estão. Ele vai responder pra gente, ele vai ter uma revelação de Deus. E Saul falou assim para o mancebo: mas eu não tenho nada para oferecer para ele, a gente vai chegar lá de mãos vazias, o pão do alforje acabou, eu não tenho dinheiro. E aí o mancebo falou: cara, eu ainda tenho um quarto de ciclo de prata aqui no meu bolso. Então, assim, o que eu quero demonstrar com isso que eu estou falando aqui no texto, narrando esse texto? Muitas vezes nós perdemos alguma coisa, vamos procurar aquela coisa, não achamos e decidimos que vamos deixar de lado. Só que muitas das vezes Deus faz a gente perder alguma coisa porque Ele quer fazer um tratamento particular e especial contigo, cara. Sabe por quê? Vou te explicar. Continuando essa história, quando Saul chega até o profeta Samuel, Samuel já sabia que Saul ia até ele, porque o texto vai dizer também que Deus visitou Samuel e revelou a Samuel que naquele dia, naquela hora, naquele momento, com aquelas características, cara, olha só como é que Deus é. Naquele dia, naquela hora, com aquelas características, chegaria um jovem, tá certo? Para que fosse ungido rei, para que fosse derramada sobre ele uma unção de rei, tá certo? E quando Saul chegou até Samuel, Samuel já sabia que era aquele jovem que Deus tinha falado com ele. E aí Samuel falou para Saul o seguinte: por que te afliges se as jumentas já foram achadas? O teu propósito é muito maior do que achar as jumentas. O teu propósito é
o que Israel inteira quer. E naquela época, Israel ela era muito influenciada pela sua circunvizinhança, pelos arredores, por todos os povos que estavam ao redor dela. Tá? Existiam povos com reis, existiam povos com juízes, né? E Israel era muito influenciada por todos esses povos porque não tinha uma monarquia. E Israel, naquela época, pedia uma monarquia para Deus, né? Então tem muita gente, cara, que tá começando a caminhada cristã agora, ou que já tem anos de evangelho, e cisma ainda em dizer que Saul não foi um rei ungido por Deus. Cara, ele foi escolhido por Deus. Eu costumo falar o seguinte: o início de Saul, cara, foi ótimo, foi perfeito. O problema foi durante a caminhada de Saul que ele se perdeu. O que acontece com muitas pessoas. O teu início, de repente, cara, tá sendo ótimo, mas você tem que vigiar, porque no meio do caminho tu pode se desvirtuar, tu pode se perder, tu pode pegar um atalho e acabar indo parar em outro lugar, assim como aconteceu com Saul. Pois é. E aí, voltando pro texto, o que acontece? Saul recebeu aquela bênção, aquela unção, né? Voltou para a terra, enfim. Aí eu vou parar o texto por aqui, né? Porque as jumentas foram achadas, a unção foi derramada sobre Saul. E o que eu quero te falar é o seguinte: às vezes, cara, Deus ele permite acontecer um problema na tua vida. Deus permite que você perca alguma coisa, seja material, seja familiar, espiritual, enfim. Deus permite perdas para que você vá atrás dele, para que você vá buscar uma resposta atrás dele, né? E parece que quando tu vai buscar essa resposta, você para e pensa, cara, eu vim buscar uma resposta achando que eu estava procurando Deus, mas na verdade é Deus que estava me esperando para falar comigo, né? Acontece muito quando você decide se retirar, né? Da tua zona de conforto, sai da tua zona de conforto por ajoelhar, orar, abrir a Bíblia, escutar um louvor, ir para a igreja para ver se você escuta alguma palavra, né, de aconselhamento, de consolação, e parece que aquela palavra ali, Deus está falando direto contigo. Já aconteceu contigo isso, cara? Quando você de repente está num culto, ou está ouvindo alguma pregação online, ou até um louvor, ou de repente até alguém que passa por você e te dá um conselho e tu fala, cara, é isso que eu precisava escutar. Caraca, é Deus falando comigo? Meu Deus, como é que tu sabe disso? Então, assim, na verdade, Deus permite certas coisas na tua vida acontecerem para que você saia da tua zona de conforto, para te tirar da zona de conforto, para você ir até Ele. Porque se deixar por você mesmo, você não vai, né? E, na verdade, na Bíblia, a gente vai ver que Deus reage muito mais do que age. Como assim, Gabriel? Cara, por exemplo, quando Moisés, ele jogou, né, a sua vara em terra, a vara virou cobra. Deus jogou a vara, ação do homem. A vara virou cobra, ação de Deus. Quando Moisés tocou seu cajado no mar, ação do homem. O mar se abriu, ação de Deus. Então você vai ver Deus reagindo muito mais do que agindo na Bíblia, né? E assim, N exemplos eu posso narrar aqui para vocês. Só que o que eu quero falar é o seguinte, cara. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa agir, ter uma ação para Deus reagir, né? Deus ter uma reação diante da tua ação. Você precisa procurar Deus para Deus poder falar com você, Deus te entregar alguma coisa, Deus te revelar alguma coisa. Não é na tua zona de conforto que Deus vai falar contigo. Não é você ficando estático, esperando cair do céu um milagre, acontecer um milagre, uma bênção, que Deus vai fazer. Não, irmão. Tu tem que jejuar, tu tem que orar mesmo, tem que ler a Bíblia, sabe? Tem que falar com Deus constantemente, tem que procurar, cara. Tu tem que procurar, tá certo? É assim que as coisas são. Quando você está doente, você não fica em casa esperando passar, né? Você vai no médico. Ou, de repente, se for algo mais brando, você já sabe o medicamento que você tem que tomar, você vai e compra na farmácia o medicamento. Você não espera, você vai atrás. O resultado vem. Não é assim que acontece?
Você tá sem grana aí, porra, tá desempregado, o que você vai fazer? Vai esperar alguém bater na tua porta? Aí você quer trabalhar comigo? Não, mano. Tu vai preparar um currículo, vai fazer um curso, né? Você vai atrás. Ação. Só que toda ação tem o quê? Uma reação, tá certo? Você planta para colher. E assim é com Deus, não é diferente. Você tem que ir atrás. Deus te motiva a ir atrás dele. Muitas vezes com problemas. Ele permite que você tenha perdas, né? Para que você se motive a ir atrás dele. E isso não quer dizer que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus é injusto, não. Pelo contrário, Deus é justo em tudo que ele faz. Ele é sábio em tudo que ele faz. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos, né? Ele tem planos de bem e não de mal, tá certo? Cara, essa é a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, tá certo? Você tem uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus. Assim como Saul, ele foi procurar uma resposta, ele foi procurar uma jumenta, né? E ele recebeu uma unção, uma coroa. E Deus está esperando você ir até ele, cara, para te dar a tua coroa, para te dar a tua promessa, para liberar para você, cara, uma promessa eterna, uma promessa de vida eterna, uma promessa abundante, tá certo? Então pega essa visão, irmão, e boa colheita. Fica com Deus aí, um bom dia.